Como ter tempo para a família sem sacrificar os seus resultados profissionais? É sobre isso que eu quero falar hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Estênio Moura, sou especialista em produtividade humanizada. E aqui eu falo sobre gestão do tempo, mas principalmente sobre a gestão das escolhas. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Porque talvez esse seja um vídeo que vá fazer você refletir mais do que fazer coisas. Vários vídeos que eu tenho postado aqui, eu tenho trazido técnicas, tenho compartilhado aqui meu iPad, a gente vai mostrando como fazer, trazendo princípios da metodologia e tudo mais. Mas talvez esse vídeo seja um vídeo mais para você refletir, tá bom? Antes de mais nada, eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, para que você receba vídeos como esse e outros sempre que eu lançar, tá bom? Muito bem. Eu quero começar esse vídeo contando uma história. No começo de 2025, a minha esposa, e claro, a decisão começou com ela e depois foi para uma decisão em família, ela resolveu, nós decidimos que ela pararia de trabalhar por um tempo para se dedicar só às crianças, né, só aos nossos filhos. E aí, ela parou de trabalhar e, ao mesmo tempo, o que aconteceu? 50% da renda da casa desapareceu, porque ela respondia por 50% da renda da casa. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: olha, eu preciso trabalhar mais agora para fazer mais 50% da renda, né? Preciso dobrar a renda que eu faço. E no mesmo momento que eu pensei isso, eu automaticamente pensei o seguinte: putz, será que eu preciso dobrar o meu trabalho, a quantidade de horas de trabalho? Ou será que eu preciso trabalhar de um jeito mais inteligente? Por que eu pensei isso logo na sequência? Por dois motivos. Primeiro, porque eu realmente acredito que a produtividade ela ocorre não só quando a gente trabalha mais. Pode vir, né, nesse trabalhar mais com uma direção certa, mas eu principalmente acredito que é importante a gente dedicar tempo para todas as coisas que são importantes para nós. E eu sei que o trabalho é uma das coisas mais importantes para nós. Eu sempre trago essa ordem, né? Que Deus está em primeiro lugar, depois de Deus a minha saúde, que é dada por Deus, mas eu também preciso cuidar. Depois eu preciso cuidar da minha família, e para cuidar da minha família eu preciso ter saúde, para depois que eu cuide do meu trabalho. São quatro coisas fundamentais e essenciais da minha vida. Então, o que significa que essas quatro coisas elas precisam ocupar um tempo e um espaço na minha agenda. E quando eu olho para resultado e para tempo, muitas vezes eu vejo executivos, empreendedores, líderes de alto impacto falarem: olha, cara, eu queria ter mais tempo para minha família, mas eu não tenho tempo para a família, porque é muita reunião, porque é muito compromisso, é muita pressão. E eu super entendo. Até ontem eu estava conversando com um amigo meu, encontrei um amigo meu na porta do restaurante, né, um amigo que eu não via há anos, e aí eu falei: e aí, como é que estão as coisas? Ele falou: cara, tô com 4 filhos, 4 filhas meninas. Eu falei: nossa, que legal. Ele falou: cara, mas é uma correria, porque a minha esposa não trabalha, porque uma das filhas é especial e ela se dedica à filha, e é muito bom que isso aconteça. E aí ele trabalha em dois negócios. Ele tem um negócio, um escritório de investimentos, e e é sócio de uma empresa de eventos B2B. Ele trabalha muito. Ele falou: cara, é muito complicado, eu trabalho demais. Inclusive, ele falou: cara, comecei a beber, comecei a comer mais do que eu deveria, engordei pra caramba, porque eu tô ansioso, porque eu preciso dar conta de tudo isso. Então tem sempre essa coisa do trabalho que ela é normal. Eu vejo também assim. Hoje eu respondo pela maior parte financeira da casa e eu também fico com essa: nossa, eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir resultado, eu tenho que fazer. E aí, nesse lugar, o que acontece? A gente vai escolhendo, em alguns casos, dedicar tempo mais para o trabalho, porque existe às vezes uma falta de confiança, existe às vezes um medo de que as coisas não funcionem do jeito que a gente gostaria que funcionasse. E também a questão do controle, né? Nós queremos, em geral, controlar todas as coisas, controlar não só o processo, mas principalmente o resultado daquilo que a gente está fazendo. E, na verdade, isso não acontece. Agora, eu não quero trazer também aqui uma relação de que você vai precisar trabalhar pouco. Não é isso. Você vai precisar trabalhar e trabalhar muito para ter resultado. Mas isso não significa necessariamente que você vai abrir mão da sua família. Vamos, e eu não resisto, eu quero compartilhar algo com vocês aqui no tablet. Vamos pensar aqui nessa frase, tá bom? Vamos pensar aqui no tem tempo. Não é nenhuma frase, né? É uma frase, na verdade. Tem tempo para tudo. Vamos pensar nessa frase no seguinte sentido. Está atrasado minha tela aqui.
Quando a gente fala tem tempo, ou quando eu falo tem tempo para tudo, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que o tempo, ele é o mesmo, não o mesmo, mas as 24 horas existem para todo mundo, né. Existem pessoas, claro, que pegam 6 horas de trânsito por dia. Conheci uma pessoa outro dia que pegava um fretado para ir, para voltar do trabalho, e ela gastava 3 horas para ir, 3 para voltar, então era super desafiador. Mas o tempo, essas 24 horas que nos regem, elas precisam ser olhadas com muita consciência. Então, esse tempo todo, a gente faz escolhas. E essas escolhas vão direcionar se a gente vai conseguir ter esse tempo para esse tudo, tá? O que que é esse tudo? Esse tudo é o que nos importa. Então, se a gente parar para pensar, no que nos importa, a gente pode criar essa relação que eu falei para vocês, né, dessa ordem de Deus, saúde, família, barra amigos e trabalho, tá? Eu estou dizendo isso porque essas escolhas, elas precisam estar direcionadas para o que importa. E aqui vem a coisa mais importante nesse processo. Se nós não temos tempo para a família hoje, é porque a gente não está priorizando esse tempo com o tempo que nós temos. Não é que nós temos todo o tempo do mundo para a família, não é isso. Mas muitas vezes eu estou, ao invés de fazendo escolhas, olhando para esses 4 pilares, eu estou fazendo escolhas olhando só para o trabalho. E aqui vem um grande desafio. Por quê? Porque trabalhar eu vou, mas quando que eu vou dar tempo de qualidade e tempo de quantidade para as pessoas que eu, e para as coisas que eu quero lidar, para as pessoas e para as coisas que eu quero lidar também. Então, não é eu ficar com os meus filhos ou com a minha esposa respondendo o e-mail do trabalho enquanto eu faço isso. Ao mesmo tempo que não é para eu estar na academia respondendo e-mail enquanto eu faço isso. Do mesmo jeito que não é para eu estar numa reunião conversando com a minha esposa sobre alguma discussão relacional. Nós precisamos, para esse processo, não só de escolhas conscientes, mas de presença. Nós precisamos de presença. E essa presença, ela acontece quando a gente dedica tempo na agenda. Em que sentido? Se eu quero ter tempo amanhã, eu preciso planejar hoje. Eu preciso de fato blocar na minha agenda. E aqui a gente vai recuperar alguns princípios e algumas técnicas que eu falei em outros vídeos. Se eu utilizar, por exemplo, o bloco de tempo para marcar na minha agenda aquilo que é importante para mim, isso vai ser em relação a Deus, a família, a saúde e a trabalho. Com o tempo, eu terei tempo para tudo. Quais são os maiores erros nesse processo? Primeiro, quando eu dedico tempo só para o tempo que sobra. Esse é o primeiro erro. Então, quando sobrar tempo, eu me dedico à família. Quando sobrar tempo, eu me dedico à saúde. Quando sobrar tempo, eu falo com Deus. Segundo erro, eu já colocar de cara ou inverter de cara essa ordem: Deus, saúde, família, trabalho. Quando eu coloco trabalho, família, saúde, Deus, eu já inverto a ordem. A ordem é essa. A ordem não é outra. Deus nos dá saúde para que a gente possa cuidar da nossa família, para que a gente possa cuidar do nosso trabalho. Se a nossa família está desestruturada, se a gente está com as relações familiares e de amizade desestruturadas, o nosso trabalho tende a ficar desgostoso. Se eu não tenho saúde, eu não consigo trabalhar bem. Se eu não tenho Deus, eu não consigo fazer nada, porque Deus dá e Deus tira. Ou Deus não tira, na verdade, né? Deus dá tudo, mas Deus te dá o livre-arbítrio para que você possa escolher fazer as coisas. Enfim, eu não quero entrar nesse mérito agora, mas as escolhas são nossas o tempo inteiro.
Então eu preciso, em primeiro lugar, a partir desses 4 pilares, definir quais são os meus inegociáveis. Eu adoro esse termo, porque inegociáveis significa o seguinte: eu não abro mão. Então, a gente pode pensar nos inegociáveis bem simples assim no primeiro momento, para tocar naqueles 4 pontos. Olha que interessante, se a gente olhar, e eu vou fazer o trabalho em primeiro lugar, nesse caso, ele está por último, tá? Mas você vai trabalhar no mínimo 8 horas por dia, 5 dias na semana. Você já vai dedicar pelo menos 40 horas na sua semana, no mínimo. Você não precisa necessariamente se preocupar em dedicar tempo para o trabalho. Por quê? Porque ele vai existir na sua vida, queira você ou não. Se você tem um emprego ou se você tem um negócio, você vai trabalhar. Eu estou trabalhando aqui. Isso aqui é meu trabalho. São 10h20 da manhã, eu estou gravando esse vídeo. Então, isso vai acontecer. O problema são as outras coisas que a gente deixa para depois. Então, quando eu olho para Deus, por exemplo, eu sou católico apostólico romano. Eu tenho 2 grandes momentos ou 3 grandes momentos na minha semana onde eu coloco Deus em primeiro lugar. Quais são esses momentos? Todas as manhãs, no meu ritual matinal. Então isso acontece às 4 horas da manhã, entre 4 e 4h10. Todas as noites, quando eu rezo com a minha família o terço. E aos domingos, que eu tenho a missa dominical. O que eu quero que você entenda aqui? Percebe que não é muita quantidade, mas são momentos que já estão priorizados e que acontecem com a frequência que eu quero que aconteça. E mais do que isso, são momentos com presença. Então, aqueles 15 minutos às 4 horas da manhã, aqueles 20 minutos todos os dias e aquela 1 hora no domingo, são momentos que eu estou lá e só lá. Quando eu olho para minha saúde, eu posso olhar, claro, para minha alimentação e tudo mais. Mas aqui eu quero olhar para o ritual, para a rotina, para o bloco. E quando que eu faço isso? É a minha academia diária. 6 vezes por semana, às 5 da manhã. É 1 hora por dia. É só 1 hora por dia. Minha tela está bem atrasada hoje, deve estar com algum pau na internet. E por último, não menos importante, sim, a minha família. E a minha família tem pelo menos 3 momentos, né? Vou começar pelo último. Eu tenho os finais de semana inteiro para eles. Eu tenho as noites, onde a gente reza o terço, mas também janta junto e fica um tempo junto. E eu tenho também as minhas manhãs, antes de começar a trabalhar. Tudo isso aqui, eu vou ter, por exemplo, de manhã, pelo menos 1 hora com eles, todas as noites, pelo menos 1 hora, e no final de semana, vamos colocar 48 horas para facilitar a conta, tá bom? Percebe que a gente olha para a nossa rotina e se a gente começar a organizar as coisas, se a gente começar a criar uma rotina efetivamente, a gente vai conseguir ter tempo para tudo? Só que aí vem o grande ponto. Beleza, eu organizei a rotina, mas como é que eu consigo, nessas 48 horas ou nessas 40 horas de trabalho semanais, alcançar resultado para não ter que sacrificar o resto? Eu acho que é aqui que mora o grande desafio. E aí, quando você olha para o trabalho, o que que acontece? Primeiro, você precisa olhar para o que é essencial no trabalho. Então, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, quais são as métricas? Esse é o primeiro ponto. Quando a gente olha para o trabalho, o segundo ponto é o quanto você consegue focar no trabalho, sem distrações. Então, começar uma atividade e fazê-la até o fim, entregar o resultado. E estar mais comprometido com o resultado do que com aquilo que você gosta de fazer. Estar mais comprometido com o processo que é necessário do que o processo que você gosta. E terceiro, o quanto que você está se desenvolvendo no trabalho e fora dele para entregar cada vez melhor o melhor resultado.
Nesse sentido, um quarto ponto é como é que você está se provocando em relação à inteligência artificial, tecnologia, automações e modos de se trabalhar que tornem o seu trabalho melhor, mais fácil e mais rápido. Olhar para a forma como a gente trabalha vai garantir que a gente use as 40 horas de trabalho de um jeito muito mais eficiente. Um exemplo é assim, às vezes a gente acha que para poder entregar o melhor resultado a gente precisa contratar mais gente, nem sempre é assim. Às vezes você precisa entender que algumas pessoas precisam e podem trabalhar melhor, não é mais, melhor. Na sua equipe, as pessoas podem trabalhar melhor, podem ter processos melhores para que elas entreguem melhores resultados. E você mesmo, né? Eu já falei bastante sobre isso, ainda vou falar bastante, mas a forma como você trabalha, os horários que você trabalha, as coisas que você escolhe fazer. Eu comecei a fazer mais vídeos no YouTube porque eu entendi que isso aqui era um fator crítico de sucesso no meu negócio. Muitas pessoas chegam nos meus canais, nos meus produtos, através do YouTube. Porque o YouTube é uma ferramenta de busca, diferente do Instagram, que é uma ferramenta passiva. Então, olhar para a estratégia do seu negócio, entender quais escolhas você faz para usar e no tempo que você tem de trabalho, não significa que não vai haver dias que você vai trabalhar mais do que precisa. Vai, mas não vai ser sempre. Porque senão você vai sempre abrir mão da sua família. E abrir mão da sua família tem alguns problemas, mas qual que é o principal problema? O principal problema de abrir mão da família é que o tempo que você está abrindo mão, ele não volta. Então eu tenho um filho hoje, né, eu estou gravando esse vídeo em 2025 ainda. Eu tenho um filho hoje de 10 anos e um filho de 2 anos e meio. Daqui a um ano ele não vai ter mais 10 anos, ele vai ter 11. Então eu não vou ter aproveitado o tempo quando ele tinha 10 anos. Hoje a gente vai assistir o jogo do Corinthians juntos à noite. E eu não abro mão disso. Até um exemplo bom, dois exemplos que aconteceram, né? Um de um amigo meu no restaurante, mas outro amigo, ele tinha que acompanhar o exame da esposa e ele tinha que sair do almoço para acompanhar o exame da esposa. Ele teve que sair rápido, porque ele priorizou a esposa. E tá certo, porque ele sabe que esse tempo não volta mais com a esposa. Ele priorizou, ele estava com os amigos, mas ele colocou a família em primeiro lugar. Eu achei muito legal. Uma segunda coisa, ontem um amigo meu me ligou, vai ter jogo hoje, ele me ligou e falou assim, cara, arrumei o ingresso para você. Vamos? Aí eu falei, cara, sem o Luquinhas não vai dar pra ir. Porque eu quero assistir esse jogo com ele, porque eu sei que esse momento com ele vai ficar marcado na minha memória e na memória dele, vai construir um laço ainda maior. Então, percebe como a gente vai fazendo escolhas o tempo inteiro? Às vezes escolhas que a gente tem que abrir mão de alguma coisa que a gente queira. Eu queria ir no jogo, pô, final da Copa do Brasil, eu quero ir, primeiro jogo. Então, essa reflexão sobre as próprias escolhas, ela é extremamente necessária. Para isso, você precisa dos inegociáveis. Os inegociáveis têm a ver com a sua rotina. Os inegociáveis têm a ver com aquilo que você vai marcando na sua agenda para fazer, tá? E a partir do momento que você vai marcando na sua agenda, você vai criando recorrências. Todas essas coisas podem e devem ser recorrências. Qual que é o desafio? Você de repente vai achar, nossa, mas isso é muito monótono, isso é muito chato. Mas veja, nós somos feitos de hábitos. Nós somos pessoas de hábitos. Mesmo que você não goste, o hábito vai te dar segurança, vai te dar previsibilidade. Mais do que isso, o hábito vai te dar condição de alcançar resultados muito maiores do que você tem alcançado hoje no seu negócio. Então, criar inegociáveis dentro do negócio, perdão, também é importante. Abrindo e fechando parênteses, cara, esses vídeos que eu gravo é tudo sem edição, né? Você percebeu? E vai continuar assim, porque eu acho que tem que ser uma conversa mais tranquila entre nós aqui e eu poder falar as coisas que eu penso sem grandes cortes. Esses vídeos serão sempre assim. Então pensa nas escolhas que você está fazendo, porque você tem tempo, é que você não está priorizando, você não está marcando na sua agenda, você não está colocando todas essas coisas que eu falei, todos esses itens aqui, Deus, saúde, família, está na minha agenda. Porque se está na minha agenda, está na minha vida. E esse é o principal problema. As pessoas tratam a vida fora do trabalho de forma aleatória, quando na verdade elas deveriam tratar a vida fora do trabalho como provavelmente elas tratam o trabalho. Eu tenho certeza que no trabalho você é muito diligente no seu negócio, você não deixa passar um centavo, você participa das reuniões, você quer estar envolvido, envolvida. Mas e na sua vida pessoal? Você larga, deixa para depois, para quando sobra tempo? Veja, o tempo de qualidade é importante, talvez esse seja uma justificativa. Eu tenho só o final de semana, mas é de qualidade. Pois é, mas a cada semana seus filhos mudam.
A cada semana, a sua relação com a sua esposa, com o seu marido pode mudar. Como que você está lidando com isso? Você está priorizando sempre o trabalho? Às vezes o trabalho vai precisar ser prioridade em alguns momentos, é verdade, e tá tudo bem. O problema é quando sempre você está fazendo isso. Então pensa nisso, tá bom? Enquanto você pensa, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com mais pessoas, vai ser um prazer muito grande se você fizer isso. Se esse vídeo fez sentido, mande para mais pessoas, mande nos seus grupos de WhatsApp, façam as pessoas pensarem um pouco sobre tudo que a gente está falando aqui, que é importante, é essencial e tem se tornado urgente, tá bom? Fique com Deus, um bom dia para você e nos vemos no próximo vídeo.